Amém, queridos. Louvado seja o nome do nosso Deus, porque Ele de fato, Ele cuida das nossas vidas, nós pertencemos a Ele, nós somos dEle, somos de propriedade exclusiva do nosso Deus e Ele certamente tem o melhor para cada um. Queridos, nós vamos reabrir as nossas Bíblias, porque meu intento hoje à noite, nesse momento, é dar continuidade e terminar aquilo que nós falamos um pouco na semana passada, e se possível for, o tempo nos permitir avançarmos, não é, para o tópico seguinte, para o ponto seguinte, onde nós falaremos algumas outras questões relativas a esse tema que a gente tem pensado que é treinamento. E o texto básico foi 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 16 e 17. Texto bem conhecido, nós por vezes recitamos, talvez não nos recordemos, né, Maurício, do endereço assim de cabeça, mas quando nós abrimos o texto, nós nos lembramos que é aquele que Paulo diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, não é? Então vamos ler juntos? 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém. Queridos, a gente tem pensado um pouquinho sobre essa realidade de discipulado. E quando a gente fala sobre discípulo, a gente fala de aprendiz, porque essa é o significado literal, imediato da palavra discípulo. A gente não vai ter discípulo apenas se referindo aos que seguiam Jesus. Os grandes mestres da filosofia, eles também possuíam discípulos, não é? Sócrates, Platão, Aristóteles, eles tinham pessoas que seguiam os seus passos, que procuravam aprender a sabedoria, o conhecimento daqueles homens e eram também tratados e reconhecidos como discípulos. Então, discípulo é aprendiz, ou discipulado significa aprendizado, significa crescimento, significa treinamento. E aí a gente está falando um pouquinho sobre essa questão do discipulado, porque a ênfase da nossa temática, dos nossos estudos, é não trazer nada mais, queridos irmãos, do que a base do cristianismo. E a base do cristianismo é: eu, discípulo de Jesus, tenho que fazer outros discípulos para Jesus. Isso envolve tempo, dedicação, isso envolve investimento, porque eu vou levar o Evangelho. Na sequência, nós vamos trabalhar justamente os 4 estágios do desenvolvimento da vida cristã. E aí nós vamos ver que é basicamente a semeadura do Evangelho no coração de alguém, o Espírito brota essa semente, a partir daquele momento eu me torno responsável pelo seu crescimento, pelo seu desenvolvimento. Por quê, queridos? Esse crescimento precisa ser pessoal, precisa ser particular, precisa ser na intimidade da vida. Aqui o que nós fazemos é uma parte da vida cristã, não menos importante, porém não suficiente em si mesma. Percebam bem, para que a gente não fique diante de um contraste, de um antagonismo, quando na verdade não existe. O discipulado particular, privado, diário, da intimidade da minha vida com a intimidade do outro discípulo,
não anula a responsabilidade da vida congregacional, coletiva, num ajuntamento maior. Mas o outro lado também, a pessoa num ajuntamento maior, numa aglomeração, na coletividade, na vida congregacional, ausente desse discipulado corpo a corpo, pessoal, ele cresce deficientemente. Porque não há como se corrigir problemas ou mostrar caminhos em uma realidade de 24 horas por dia, de 7 dias por semana, quando nos encontramos esporadicamente. Na terça, algumas vezes, na quinta, no domingo de manhã, no domingo à noite, e nas atividades extras voltadas para as faixas etárias ou a questão do sexo, né? Homens e mulheres. Basicamente, o trabalho da igreja é esse. Esse trabalho é suficiente para prover o crescimento de alguém que nasceu de novo? Não, queridos. É importante, é uma face, mas não é suficiente. Aí eu trago a metáfora que eu usei quinta-feira passada de um recém-nascido. O governo tem uma lei chamada Lei da Maternidade. Já de imediato, alguém que tem um filho tem assegurado por lei, no mínimo, 4 meses em casa. Porque entende que aquele bebê, nos 4 primeiros meses, a gente sabe que é muito mais, né? A gente sabe que precisa de muito mais. Mas os 4 primeiros meses ali, a mãe vai ter uma dedicação 24 horas. Criança, às vezes, troca a noite pelo dia. Criança está naquele processo ainda de fortalecimento, de desenvolvimento das primeiras coisas de um bebê que nasceu. Se exige. Imagine se a mãe dissesse: não, tudo bem, eu venho aqui terça-noite, quinta-noite, domingo de manhã, domingo à noite, aqui acolá uma reunião da SAF, ou da UPH, ou aqui acolá um trabalho dos jovens, dos adolescentes. Se eu precisar, eu vou ao gabinete pastoral. Basicamente isso. Seria suficiente para que uma mãe cuidasse do seu filho recém-nascido esse tempo? Claro que não. Claro que não. Então, o discipulado, irmãos, ele é fundamental. E a ausência desse discipulado, ele faz com que o crente ele cresça de forma deficitária. Ele vai tendo lacunas na sua vida que tardarão o seu desenvolvimento, sua maturidade. Então, é necessário, se faz necessário. E aí a gente está falando sobre treinamento, sobre essa vida de discipulado. E aí a gente pegou o exemplo de Paulo, pensando em algumas ideias. Primeiro, no exemplo de Paulo com Timóteo, a gente encontra essa relação entre doutrina e vida. Paulo chama Timóteo. Timóteo é o exemplo clássico que a gente está utilizando, porque Paulo o cita em várias das suas cartas, porque o chama de meu filho na fé, não é? Mas Paulo naturalmente teve esse procedimento, próprio Tito, não é? E outros mais que estiveram ao lado de Paulo, que certamente aprenderam, cresceram, Barnabé, Silas, companheiros de viagens missionárias. Mas Timóteo é esse exemplo clássico. O que é que Paulo faz nessa relação? Paulo ensina doutrina, mas ensina vida. E aí a gente fez referência a vários textos onde Paulo diz: o que de mim aprendestes, vistes em mim, isso também o quê? Praticai. Então Paulo atrelava a doutrina, o ensinamento, com a vida, com a sua vida, com a sua encarnação daqueles ensinamentos doutrinários que ele naturalmente estava ali a repassar a Timóteo, né? Então, esse foi um ponto que a gente trabalhou assim bem
sistematicamente semana passada, eu estou só recapitulando. Outro ponto que a gente trabalhou semana passada, e naturalmente a gente vai dar continuidade agora, é esse aspecto da imitação, do relacionamento com imitação. Não é? Em que sentido? Paulo, ele, quando resolve treinar Timóteo, ele transmite o conhecimento que ele possuía, toda a sua riqueza doutrinária, teológica, vivenciando, e aí esse treinamento se dava com base num relacionamento visando a imitação. E aí a gente fez referência aqui a textos onde Paulo diz assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus. É claro, irmãos, Paulo não faz-nos perceber alguma soberba, alguma arrogância, alguma presunção nele ao dizer essas palavras. Pelo contrário, ele está fazendo referência ao exemplo perfeito, maior, digno de ser imitado, que é Cristo Jesus. Mas Paulo, como discípulo de Jesus, estava nessa jornada de imitação de Cristo e convoca quem estava acompanhando ele a seguir o mesmo exemplo dele, mas olhando para Cristo. Olhando para Cristo. Porque, queridos irmãos, o que é que acontece, e a gente vai trabalhar isso aqui assim sistematicamente, repetidamente, para impregnar na nossa mente. O que é que acontece entre a salvação e a nossa morte, ou a vinda de Cristo? O que é que acontece nesse intervalo de tempo? Ou o que deve acontecer com a gente? Nasci de novo com um propósito, até o dia que Deus me chamar, ou até o dia que Ele voltar. É que eu me pareça com Jesus. É que eu a cada dia vá me tornando semelhante, parecido com Jesus, a imagem de Cristo. Ele é o meu exemplo, Ele é o meu modelo. Claro, irmãos, qualquer outra pessoa que olhando para o seu exemplo remeta a Cristo e nos inspire nessa vida, podemos também considerá-las como dignas de imitação. Era isso que Timóteo tinha que fazer com Paulo. Cristo era o exemplo, Cristo era o modelo. Mas Paulo em muito se assemelhava à vida de Cristo. Então Paulo também era inspiração para Timóteo. E o chamado que a gente tem para ser discípulo de Jesus é para pautar a nossa vida nessa mesma dinâmica. Olharmos para Cristo, o nosso exemplo, o nosso modelo, procurarmos ser semelhantes a Ele, parecidos com Ele, e consequentemente servirmos nós de modelo, de exemplo para aqueles que estão começando a sua vida cristã, para aqueles que estão iniciando os seus primeiros passos aos pés de Cristo. Mas a gente precisa, queridos, entender que o exemplo perfeito é Jesus. O exemplo perfeito é Jesus. Por quê? Porque na nossa caminhada, se nós fitarmos os nossos olhos apenas na figura humana, nós corremos o risco de decepcionar e frustrar o que está sendo objeto do nosso discipulado, o discipulando. Porque se ele detectar falhas, erros, imperfeições, e eu uso aqui a ideia se, mas para dizer com certeza vai, e não estabelecermos para o discipulando, que é Cristo o modelo perfeito, a gente corre o risco de, não é, aquela expressão mais popular, jogar um balde de água fria na fé da pessoa que está ali viva, efervescente, porque é assim o novo convertido, é assim aquele que está começando os seus primeiros passos na vida cristã.
O contrário também, queridos, é verdade. E é interessante, irmãos, como às vezes eu fico a pensar, não é, quando as pessoas querem, elas querem negar a depravação total, a inclinação que a gente tem para o mal. Porque mesmo nós, convertidos, não estou falando aqui daqueles que ainda não foram alcançados pela graça de Deus, eu estou falando de nós convertidos, já objetos da transformação do Espírito Santo de Deus. Ainda assim, na nossa caminhada, nós tendemos a copiar mais o erro do que o acerto. Irmãos, olha o que é que a gente faz. Quando a gente comete um erro e alguém nos confronta, qual é a nossa primeira atitude? Apontar erro de outras pessoas. Ah, mas fulano de tal também faz isso. Ah, vá olhar para Cicrano. Eu não me esqueci algumas experiências que eu já passei num gabinete. Olha, a gente precisa tratar. Não, mas só precisa ver isso aqui na igreja, isso aqui de fulano, de Cicrano, de Beltrano. A pessoa não olhava para si. Então há uma tendência, não é, de ter esse olhar para o mal e copiar o mal. E copiar o mal. O procedimento errado, o procedimento equivocado, a má conduta. A gente tem uma avidez muito grande de copiar isso do que de copiar o bom, de copiar o exemplo positivo, de ter alguém que nos inspire naturalmente, não deixarmos nos contaminar pelos exemplos negativos, pelo mal, não é? Então, aí é quando Hebreus, não é, faz referência à raiz de amargura. O autor cita especificamente a questão da amargura, não é? Mas a gente poderia citar outros exemplos também de pecados. Mas aí ele diz assim, a questão da raiz de amargura, porque ela prejudica o indivíduo amargurado e ela contamina os que estão ao seu redor. E pode observar, queridos irmãos, que é justamente isso que acontece. Quando alguém envereda pelo caminho mau, dificilmente essa pessoa não deixa de arrastar outras consigo. E ela envida esforços para que outros o sigam, até para que lá na frente, quando o erro, o pecado foi exposto, ela dizer, não sou eu não, olha aqui uma parcela que também me acompanha, que me segue, que tem os mesmos procedimentos que os meus. Então, a gente tem uma tendência, queridos, de imitar aquilo que é ruim. Mas a relação de Paulo com Timóteo, ela se dá nisso, queridos, num relacionamento onde Paulo desejava que Timóteo, que Tito, aqueles que estavam no seu entorno, olhassem para ele e se sentissem inspirados a prosseguir. E essa era a metodologia de Paulo no seu ministério. Eu me relaciono com outras pessoas, mas eu me relaciono objetivando que eles me copiem, porque eu sou imitador de Cristo Jesus. Porque eu copio primeiramente Cristo Jesus e, consequentemente, os demais seguirão na mesma jornada. E aqui, né, vale ressaltar, irmãos, que Paulo queria que eles imitassem não apenas a sua doutrina, mas também a sua maneira de viver. Aí, dentro do tópico que a gente trabalhou anteriormente. Não era apenas a doutrina, mas era a maneira de viver de Paulo. E aí, quando a gente pensa na maneira de viver do cristão, a gente leu Mateus capítulo 10, viu que Jesus falou o que a respeito da vida cristã. Jesus falou de hostilidade, de oposição, de perseguição. Por que, queridos, nós estamos temerosos no presente? Se nós sabemos biblicamente que a vida cristã nos impõe hostilidade, perseguição.
O grande problema da igreja brasileira é porque ela está querendo ser politicamente correta. O que é politicamente correta? Ela não quer mais protestar frente aos descasos e desmandos que a cultura presente e vigente ela nos impõe. E aí nós terminamos como igreja, irmãos, enveredando num caminho extremamente prejudicial para o Evangelho. Nós confundimos a politização que o país vive hoje, entre esquerda e direita, porque é o que a gente mais escuta, e a gente terminou enveredando por esses caminhos e perdendo a essência do Evangelho. A essência do Evangelho. Eu citava aqui esses dias um episódio, que aconteceu em uma rede grande de supermercado, onde 2 seguranças brancos, eles açoitaram um cliente negro, e aí foi o grande protesto. Eu vi uma matéria esses dias fazendo referência que um bandido negro, parece-me que matou um policial branco. E aí ninguém viu os protestos, Ninguém viu a revolta, a repulsa da grande mídia em relação a isso. E aí a gente está vivendo, Aí tem casos aí agora, denúncias gravíssimas de assédio sexual e moral, por parte de pessoas famosas aí, de diretores de rede de TV, enfim. E a gente não vê os protestos, não vê a confusão, e aí politizou, a gente deixou de a igreja ser justamente a voz profética, protestante na sociedade, de denunciar não a violência porque foi um negro, ou porque foi um branco, ou porque isso, aquilo outro, ou porque foi mulher, mas porque o ser humano, o desmando, o descaso que a sociedade vivencia. Então, a igreja se misturou muito nessa ideia de ser politicamente correta, e terminou, de uma certa maneira, deixando de entender que a vida cristã, ela naturalmente nos impõe hostilidade, rejeição. O que é que o cristão muitas vezes faz hoje? Ele está inserido na universidade. Para ele não ser excluído da turma, ele termina compactuando e concordando com determinados princípios, silenciando diante de determinadas acusações, porque ele se sente intimidado, ele se sente com medo. E se eu protestar e o professor me perseguir, porque realmente persegue, e a gente sabe disso, Os colegas excluem você, deixam você de lado, porque sabe que você não vai participar dos ajuntamentos para bebedeira, para farra, para uma série de outras coisas que você não compactua. Então isso, e aí sucessivamente, nas mais variadas áreas onde nós estamos inseridos, nós começamos a abraçar um discurso politicamente correto com medo da rejeição, da perseguição, da hostilidade, mas Jesus deixou claro que seguir a sua doutrina e aplicá-la na vida incluirá perseguição, hostilidade, contrariedade, rejeição. Vai incluir isso, queridos, e a gente precisa naturalmente estar ciente. O ponto importante aqui é que o treinamento é inescapavelmente relacional. Aqui é um ponto que eu queria dar uma ênfase grande. Porque, de fato, queridos, não pode ser feito, escute bem, em uma sala de aula, por meio de suposta transferência de informação neutra. O treinador está exigindo que o treinado adote não somente seus ensinos, mas também sua maneira de vida. Deixa eu me passar aqui, queridos. Sua maneira de vida que resulta necessariamente de seu ensino. Então, aqui é um ponto importante.
o discipulado se dá necessariamente através de relacionamento. Né? A gente tem trabalhado, né, Maurício, aqui na igreja, e quando cheguei, a gente usava muito o termo sala de catecúmenos. Aí, isso para um novo convertido, o que é catecúmenos? Pode até se confundir com catatumbas, né? Algo semelhante ao cemitério, enfim. Mas não é. Catecúmenos significa justamente aprendiz, novo convertido, fé nova, e aquele que está ali a aprender, absorver, ser catequizado, ser ensinado. A gente usa a sala de novos membros hoje, porque aí abrange não só o novo convertido, mas pessoas oriundas de outras igrejas que vão se tornar membros da igreja. E eu não uso sala de discipulado. E eu acho que é um erro se nós, como igreja, colocarmos sala de discipulado. Porque discipulado não se faz numa sala de aula. Discipulado se faz no corpo a corpo, no relacionamento. Aí eu pergunto, irmãos, vamos à pergunta para a gente retomar aqui um ponto lá inicial, um dos capítulos que a gente trabalhou. A frase básica era: todo cristão é um missionário. Todo cristão é um missionário. Lembram que a gente trabalhou esse tópico aqui? Usei a expressão trabalho de muitos feito por poucos. Eu pergunto, tem como a figura do pastor discipular nesse modelo que Jesus ensinou uma realidade de igreja? Porque isso vai demandar tempo, dedicação, atenção, investimento, desgaste emocional. Vai envolver desgaste emocional, porque às vezes você está lá, como Maurício, né, espelhando aí a careca sem cabelos, com os seus problemas, e de repente o discipulando liga para você e diz assim: mas Maurício, eu estou aqui, rapaz, briguei agora com meu marido, ou briguei com a minha esposa, ou estou com um problema aqui com meus filhos, ou fui demitido agora do trabalho, estou aqui desesperado, queria muito conversar com você. Aí você olha assim e diz: meu Deus, já estou aqui pelos cabelos, com tantos problemas meus para resolver, eu ainda vou carregar problema dos outros? Eu ainda vou me envolver com o problema dos outros? Aí a gente vai para um caminho mais humano, carnal ainda, né? E diz: pastor é que ganha para isso, ele é que tem que fazer isso, eu já dou o dízimo. Imagine aí, irmãos. Imagine aí. Aí o discipulado, ele deixa de existir na vida da igreja. E aí a gente vai para um crescimento numérico e principalmente qualitativo extremamente deficiente. Aí a gente vai para uma geração que hoje está sendo inclusive usada por muitos, não é por mim apenas não, por muitos. Aí a gente vai para uma geração de crentes mimimi. Você já ouviu essa expressão? Fulano está com muito mimimi. Ou, mais antigo, né, Roberta? Fulano está com beicinho. Está fazendo biquinho. Não é? O que é isso? É o crente que está ali na igreja, mas num dado momento sua vontade não foi atendida. Sua vontade não foi feita. Aí o que é que começa a fazer? Igual um menininho quando pede uma coisa: mamãe, papai, me dá isso aqui. Dou não, meu filho. Aí começa a chorar, a se espernear, não é? Enfim, até quem conta, né, aquela história de o menino tinha um gênio ruim, né? Diz que o gênio ruim se resolve com uma boa surra. Né? Menino que se joga no chão, aí começa a se espernear, dá show nos lugares. Eu já vi várias cenas. Ficava só olhando assim, diz: eita, saiu um cinturão, resolvia ligeiro, não é? Mas a gente tem que ter cuidado hoje, porque essa questão não pode falar sobre isso, não pode incentivar os pais a falar sobre isso.
Mas Provérbios diz que quem ama o filho cedo o disciplina, não retém a vara. Aqui a gente está falando de agressão, de brutalidade não, porque eu já vi também situações assim, do pai deixar o filho ensanguentado às suas costas de uma surra. Também não é isso. É disciplina, é firmeza, é rigor. A nossa geração, certo? Excetuando aqui Miguel e Davi, Eliabe, não é? A nossa geração aqui, excetuando esses, a gente foi criado dessa forma e não deu errado. Está dando errado essa geração hoje, que faz tudo que quer. Esse método hoje de educação, que se antes já era, irmãos, com essa pandemia, pior ainda, não pode reprovar o aluno. É por isso que chega num nível superior, como eu vi colegas de universidade, nós vai, nós foi. Não em relação a preconceito à fala, não. Se você não tem um grau de instrução, é compreensível que haja alguns problemas na sua língua, na sua fala, na sua escrita. Agora a pessoa chega num nível superior, numa universidade, e nem pública é, aliás, nem particular é, né? Porque antigamente dizia que a universidade particular pagou, entrou, universidade pública, não é? E a pessoa cometer erros grosseiros. Por quê? Porque não pode reprovar o menino. Tem que passar de todo jeito. Esse método, na época da gente era assim, se ficasse uma disciplina. Eu reprovei uma disciplina na 5ª série. Eu tive que pagar o ano todinho de novo. Uma disciplina. Tive que pagar o ano todinho de novo. E eu sei que talvez alguns aqui que reprovaram em algum momento tiveram que fazer isso. Então, irmãos, esse é o exemplo, né, que a gente vê hoje. Os pais deixam os filhos, e aí os filhos é que mandam, eles quem mandam nos pais hoje. O filho quem diz o que é que quer comer, para onde é que quer ir, não é? E a gente termina cedendo, a gente inverteu os papéis. E tem um palestrante, né, embora suas concepções, termos de crença, são totalmente contrárias da nossa, mas ele fala sobre isso, dizendo que os nossos filhos precisam de pais, não de amigos. Certo? E nós, muitas vezes, no afã de nos tornarmos amigos dos nossos filhos, nós terminamos deixando de exercer o papel de pais. Eu, às vezes, tenho essa impressão, abrindo um parênteses, em relação a mim como pastor. Eu acho que, às vezes, eu, no afã de ser amigo, deixei de ser pastor. Não é? Ou sair do meu papel de pastor com algumas figuras aqui na igreja. Não é? Porque a maneira, a forma como trata não traz, não é, como pressuposto o respeito à autoridade da igreja, mesmo que nós venhamos a discordar, ou mesmo que a autoridade esteja errada. O respeito, a consideração, a dignidade humana devem ser preservados. Então, a gente como pai, a gente termina fazendo isso. Aí vem para a igreja, irmãos, não é diferente. Esse mesmo modelinho daquela criança, que vocês sabem disso, menino que dá show no shopping, num cinema, né, numa lanchonete, que se deita no chão, que grita, que esperneia, até o pai fazer à vontade, até a mãe fazer, a mesma coisa na igreja. A geração de mimimi, crente mimimi. Se não fizer a minha vontade, se não reconhecer o meu trabalho, se não reconhecer o meu valor, eu não ajudo, eu não participo, eu não contribuo, eu saio da igreja. Não é? Então, eu fico, irmãos, pensando sobre isso. O nosso serviço condicionado a cargos, a funções, se nós temos, nós fazemos, se nós não temos, nós não fazemos. Trazemos problemas, muitas vezes, criados lá fora, para dentro da igreja. É geração de mimimi, crente mimimi. Por quê? Porque essa criança, ou essa adulto criança, não foi discipulado corretamente, como o pai. O pai vai lá e, não, meu filho, não é assim, não faz os caprichos do filho.
que é que vai acontecer? Essa criança vai crescer com limites, vai entender que nem tudo que a gente quer, que deseja, a gente tem, a gente possui, certo? Então, isso vai acontecendo. Se os pais não fazem, quem é que vai fazer isso, irmãos? Respondam aí. Se os pais não fazem isso com os filhos, quem é que vai fazer isso? O mundo, a vida. Se os pais não fazem, o mundo vai fazer. E aí o mundo é cruel. Porque aí a disciplina do mundo não tem a doçura, o amor da disciplina dos filhos. A gente que é pai sabe que muitas vezes dói mais na gente disciplinar os nossos filhos. Eu não estou falando de surra, não. Estou falando de disciplina, olha, tem limites. Olha, excedeu aqui, você tem esses castigos aqui, essas consequências, essas privações. Dói mais na gente, às vezes, do que no próprio filho. Só negar alguma coisa. A gente fica com vontade de, mesmo tendo condições, às vezes, a gente fica com vontade de fazer. Mas a gente se segura por quê? Porque a gente sabe que aquilo vai ser pedagogicamente importante para eles. Então a gente tem amor, tem doçura. O mundo, irmãos, não tem não. Aí o mundo é cruel. Aí o mundo maltrata. Então aprenda, aí é aquela história, aprende na dor. Então o crente mimimi do mesmo jeito, ele vai, não tem discipulado, ele cresce deficientemente. Quando chega lá na frente, aí ele vai ter, aí sim, as situações que ele vai enfrentar e que vai requerer maturidade, firmeza, e não tem, aí é quase para dar uma rasteira no indivíduo. Porque aí a pessoa perde, não tem maturidade, não tem estrutura, não tem suporte para lidar com aquela situação. Isso é onde, irmãos? Falta onde? No discipulado, na base, na raiz. Aí eu volto à pergunta: irmãos, eu, pastor, posso fazer isso sozinho? Não. Não posso. Eu devo fazer isso como discípulo de Jesus? Devo. Como pastor, eu devo equipar, e a gente vai tratar disso, equipar, treinar os mais maduros na fé para que eles possam fazer isso com os novos na fé. Mas eu não tenho como fazer isso. E eu não tenho, não é porque, e aí não vou entrar em mérito de defesa pessoal, vou entrar no termo pastor. Eu não tenho, não é porque eu não sou, o pastor é preguiçoso, o pastor quer vida boa, vida mansa, não é isso, é porque ele não consegue. Ele não consegue. Irmãos, os irmãos acham que Jesus tinha condições de chamar de imediato 3.000 pessoas para seguirem a ele, sim ou não? Claro que tinha. Mas ele chamou quantos inicialmente? 12. E desses 12, foram multiplicando. Depois 70. Depois 3.000. E Atos nos descreve que aqueles que foram envolvidos na perseguição e dispersos pela perseguição do Império Romano, eles iam fazendo isso. Recentemente eu expus aqui a carta de Colossenses. Uma igreja plantada não por Paulo, mas por Epáfras. Alguém que foi lá 160 quilômetros de Colossos, foi a Éfeso, ouviu o evangelho por meio de Paulo, voltou para a sua cidade e começou a fazer o quê? Pregar o evangelho. Então, é responsabilidade de cada um. O projeto 1+1 que a gente fez agora recentemente aqui na igreja, foi para aguçar, irmãos, isso na nossa mente, para trazer à nossa mente que a responsabilidade é de cada um. E como foi bom. Eu fiz referência a isso terça-feira no momento de oração. Como foi bom ver um membro da igreja na hora entrando junto com um convidado, tendo a oportunidade de falar, dizer: olha, fulano de tal é meu convidado, e eu convidei, mandei os vídeos, mandei os textos, mandei as músicas, gosto muito dessa pessoa. E assim, e eu lá, fiz também com uma pessoa, mandei os vídeos, convidei para participar do discipulado, a pessoa disse: não, pastor, no momento não. Mas aí fiz como discípulo, não como pastor. Como pastor, eu estava lá nas aulas,
falando a respeito de quem era Jesus. Mas quem dava todo o feedback, o resultado, a resposta como tinha sido, não era a mim no grupo, era individualmente. A pessoa ia lá e dizia para o membro da igreja que convidou: gostei, me senti bem, foi bom esse tempo com vocês. O membro da igreja: pastor, fulano foi domingo para a igreja, que aí domingo que vem eu queria dar uma Bíblia. O senhor tem Bíblia aí para vender? Tem. Vem aqui, pegou, fez dedicatória, presenteou a pessoa. Sabe, irmãos, não eu fui intermediário, eu fui o criador do projeto, da ideia, mas assessorado, montado uma equipe, e cada membro da igreja. Eu estou ali no domingo à noite, tudo bem que a gente está na época da pandemia, um grupo menor, mais restrito, mas assim, a igreja no domingo à noite normalmente é repleta de pessoas. Já pensou, terminou o culto, você que é membro, viu um visitante, correr lá, conversar com ele. Você trazer um visitante, se encarregar de dar assistência, de comprar uma Bíblia, de pesquisar. Se tem condições de comprar, pastor, a igreja tem para dar uma Bíblia. Arruma uma Bíblia, dá de presente, ora com aquela pessoa. Isso, irmãos, é a responsabilidade nossa como videira. E a videira só cresce se esses que já estão na videira se verem como responsáveis pelo crescimento e desenvolvimento dela. Mas se esses que estão dentro olharem para si como espectadores, como sócios ou como associados, eu nunca me esqueci, né? Give e Maurício lembram disso, uma reunião do conselho aqui, que a gente recebeu uma pessoa que queria ser membro da igreja, e disse assim: eu quero me associar à igreja. Eu disse: não, meu irmão, aqui não é associação, não. A associação é a ABB, é a associação rural, né, que tem na zona rural, ou de bairro. Aqui a igreja não é, embora no estatuto, né, para pessoa CNPJ, conste lá que somos uma associação, mas o funcionamento dela é diferente de uma associação. Aqui é uma igreja, aqui é um corpo, aqui é membresia, aqui é me tornar parte e não espectador, que eu pago uma taxa mensal, o dízimo ou a oferta, aqueles que assim o fazem, não é? E esses que o fazem muitas vezes não tanto tão cheios de direito e razão como aqueles que nem dizimam muitas vezes, que dão sugestões, que exigem que a igreja faça ou aquilo. Aí eu contribuo, pronto, com minha agenda de participar das assembleias, das reuniões, pronto. Não é, irmãos. Essa não é a visão correta a respeito da igreja. Eu sou parte. Eu sou parte. Os irmãos aqui, diáconos e presbíteros, sabem que eu perguntei isso nessa última escolha de oficiais da igreja. Eu disse assim: como é que você vê a igreja presbiteriana de Monteiro? Lembra, Edson? Fui perguntando a cada um. E aí as respostas: como uma extensão da minha casa, como uma família, como o meu lugar. Bênção. Então, se é a sua extensão da sua casa, o que é que você faz com a sua casa? Você cuida, você quer ver bem, você quer ver limpa, você quer ver bem preservada, você quer que os integrantes da sua casa estejam bem, você trabalha para que a sua casa se mantenha em pé, firme ali, você recebe uma visita e você é hospitaleiro, né? A gente vai na casa de alguém, prepara ali um cafezinho, um bolo de caco, né, Edson? Alguma coisa do tipo. Você quer receber bem uma pessoa que vai na sua casa. Se aqui é a extensão da nossa casa, irmãos, a gente quer ver esse lugar bem, não só estruturalmente. Estruturalmente é um detalhe. Irmãos, a estrutura é um detalhe. Eu me lembro, esses dias a gente conversando sobre a questão do gelágua aqui da igreja, aí alguém disse assim: ah, pastor, tem que liberar porque tem visitante que não vai na igreja porque não tem o gelágua. Eu digo: então, se a pessoa deixar de vir à igreja porque o gelágua da igreja não está funcionando, aí está complicada a situação, né? Tem que vir à igreja porque quer ouvir a palavra, porque quer cultuar o Senhor, porque quer estar entre os irmãos.
né? Claro que é boa estrutura, a gente começou agora a climatizar Sumé, e Deus como faz, né, irmãos? A gente começou a climatizar Sumé. Semana passada compramos os ar-condicionados, 2 máquinas. Alguém pode dizer até assim, mas por que é que não climatizou primeiro aqui a igreja? Por 2 motivos. Primeiro, porque lá, graças a Deus, financeiramente está começando a responder e eles compraram com o próprio recurso. Segundo, porque lá eles compraram 2 máquinas suficientes para... Aqui nós precisamos de 4, de 60 mil. Então, investimento para quase 30 mil reais. Então, é bem diferente o investimento de 8, de 7, 8, 5, 6, para um investimento de 30 mil. Isso, e lá abafado, um lugar mais complicado e tal. Aí Deus, surpreendentemente, hoje, né, um colega pastor lá em São Paulo, liga para mim, manda um zap, diz assim, Altino, conseguimos que um empresário vai comprar o terreno para a construção da igreja em Sumé. E a junta de missões da igreja presbiteriana de Pinheiro ainda vai mandar uma oferta para dar o pontapé inicial da construção. Então, entende, irmãos, como Deus faz as coisas, como Deus cuida da sua igreja. E a estrutura é um detalhe. A estrutura é um detalhe. Claro que é bom, a gente vai climatizar, eu estava até dizendo a Giva, né, domingo. A gente está ali no púlpito, irmãos, só quem já passou um culto ali em cima sabe como é quente. E aí os pentecostais ainda dizem que nós não somos quentes, né? Nós somos frios. Passa um culto ali em cima que você vê como a gente é quente. Mas só quem já passou um culto ali. E aí eu estava olhando ali de cima e imaginando, rapaz, essa igreja climatizada, aquele ambientezinho mais tranquilo, né? Até internamente o barulho diminui, a questão de movimento, porque a gente vai estar aqui mais numa situação mais... Mas é um detalhe. Se aqui para o ano que vem Deus nos possibilitar e nos der condições de climatizar, a gente faz. Se não, é um detalhe. Não é isso que vai deixar com que a igreja... Eu me lembro de um pastor que veio aqui uma vez me visitar. Quando ele entrou, rapaz, que templo lindo. Ficou encantado com a nossa estrutura. Aí ele disse, mas o que está matando, rapaz, essa bancada aí não tem ar. Eu disse, a gente tem projetos futuros. Ele disse, alguma outra igreja evangélica na cidade tem ar? Eu disse, tem, algumas aí já tem. Ele disse, então pastor, coloque logo o ar. Eu digo, meu amigo, eu não vou endividar a igreja, não. Não, mas ó, isso é uma situação de competição. Eu digo, isso é para você. Para mim não é, não. A pessoa que vier para a nossa igreja, ela tem que vir convicta da palavra, da seriedade, do comprometimento que a nossa igreja tem com a palavra, não por causa da estrutura. Ajuda, favorece, não estou negando isso, mas eu estou dizendo que isso é um detalhe. É um detalhe. E, queridos irmãos, nós precisamos incorporar esse modelo ensinado pelo apóstolo Paulo a Timóteo, nós devemos fazer da mesma forma. Nós, discípulos de Jesus, discipulando outras pessoas, o pastoreio da igreja, os pastores, os presbíteros, cuidando desse treinamento, dessa capacitação, fazendo com que Paulo disse aqui no final de Timóteo, né? A fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Essa é função, sim, pastoral. Treinar, capacitar, dar ferramentas, municiar. É a função do armeiro lá no batalhão, Maurício. Não é? Aquele que tem a função de fornecer as armas para que a guarnição esteja pronta para o serviço. A função dos pastores, dos presbíteros, dos diáconos, da liderança da igreja, capacitar, municiar vocês, para que vocês possam executar a função de discípulos, fazendo outros discípulos. E isso se dá, claro, irmãos, aí sim, a coletividade, a formalidade aqui sim se aplica. Os cultos, pregação, o ensino da palavra, a escola bíblica dominical, os cursos paralelos que nós fazemos, curso de pregação, não é, Ângela? Nós fizemos aqui de hermenêutica, de teologia e outros mais que a gente pode vir a fazer ainda. Tudo isso para que você seja equipado
Não para ter na sua parede currículo, não é para ter diplomas fixados, que a gente nem diploma imprime, mas para que você tenha mais fundamento ainda e consiga cumprir a sua missão de discípulo, fazendo outros discípulos. Aí vem a pergunta que lá no início eu fiz e vou continuar fazendo. Irmãos, entendendo isso, há alguém ocioso na igreja? Ou há possibilidade de alguém ficar ocioso na igreja? Eu acredito que não. Ontem eu dizia na sala de novos membros, nós estamos para receber vocês. Se vocês me perguntarem, pastor, tem alguma coisa para eu fazer na igreja? Tem. Na verdade, falta mão de obra. E não é na nossa igreja especificamente, é no reino de Deus, porque Jesus disse lá no início: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara, porque a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Eu conversando com o nosso missionário AD lá em Sumé, ele projetou uma rádio web, um preço acessível que daria para a nossa igreja fazer, e eu fiquei pensando de sábado para cá, pai, seria bom, mas para quem gerenciar, para quem administrar, para quem 24 horas de música, de mensagem, montar playlist, montar grade. O pessoal da comunicação já edita vídeo, já faz transmissão, já faz pôster para lançar, para divulgar, já administra o Facebook, YouTube da igreja, Instagram. Precisamos de mais gente, irmãos. Precisamos de mais gente. Percebem como a igreja precisa, tanto no trabalho formal, esse trabalho formal, função, como nesse trabalho de discipulado, de fazer discípulo. Ah, mas eu não estou lá, eu não faço parte do ministério A, da sociedade X, eu não faço parte do conselho, da junta diaconal, eu não sou nada na igreja. Irmãos, nós somos discípulos. Se somos discípulos, nós temos trabalho a fazer. Não é preciso a formalidade. Se ela vier, beleza, façamos com alegria, com o melhor para o Senhor. Se nós não possuímos a formalidade, qual o problema de que isso vá me levar a ser negligente em relação à minha função de discípulo, de fazer outros discípulos para Jesus? Eu nunca me esqueci uma expressão de um irmão aqui da igreja, quando período inicial que eu ainda estava aqui na igreja e fiz uma visita, e ele disse assim, porque é assim, sabe, irmãos, deixa eu só explicar para vocês um dia vão entender isso, principalmente no dia que eu saí de Monteiro. Pastor bom, nos primeiros meses, quando há uma substituição, uma transição pastoral, nos primeiros meses, o pastor bom é o que está, o ruim é o que saiu. Aí depois de 1 ano, 2 anos, aí o bom era o que estava, o ruim é o que está, né? Logo que eu cheguei, eu era o melhor pastor, quem não prestava era Fábio. Hoje, para alguns, o melhor pastor do mundo é Fábio, eu não presto, né? Porque o tempo vai fazendo com que a gente vá descobrindo as pessoas, vá colocando freio, vá tomando decisões que não agradem a todo mundo, né? Mas aí a pessoa fez a referência. Porque o pastor anterior me colocou no freezer. Eu fiquei um pouco sem entender, né? Depois eu perguntei ao presbítero que estava comigo. Eu digo, o que é que ele está se referindo no freezer? Ele disse, não, é porque não teve mais cargo na igreja. Não teve mais função na igreja. Aí pronto. Aí continuou comigo também, né? Sem ter função. Mas a vida congregacional, participativa da pessoa é beirando zero. Beirando zero. Por quê? Porque está esperando um dia, não é? Que eu resolvo ir embora, ou que a igreja me coloque para fora, não é? Por isso que passa o período todo de escola dominical, nunca aparece, mas no dia da votação, eleição pastoral, tem que aparecer, não é? E aí, esperando o dia que mude, pastor, para ver se tem um novo pastor que coloque função. Aí sim, vai começar a vir escola dominical, culto à noite, domingo de manhã, terça-feira, quinta-feira.
Irmãos, isso é uma visão extremamente destrutiva para o reino de Deus. Para o reino de Deus. A função é a mesma coisa da estrutura, é um detalhe. A função formal é um detalhe. O essencial é que eu saiba que eu sou filho de Deus, que eu sou discípulo de Jesus. Eu sabendo isso, eu tendo essa convicção, fui nomeado pelo conselho como líder desse ministério, fui eleito presidente da SAF, presidente da UPH, fui eleito isso, nomeado tal, vou fazer. Não fui eleito, tranquilo, vou continuar fazendo, vou continuar contribuindo com a igreja, vou continuar evangelizando, vou continuar comprando Bíblia e presenteando. Essa é a visão correta que nós devemos ter a respeito do discipulado. Então, irmãos, nos lembremos disso. Nos lembremos disso. E, como discípulos de Jesus, façamos outros discípulos. Deus abençoe. Até domingo, se Ele assim nos permitir.